uma experiência linda, né? Quando se refere ao tema que nós vamos refletir hoje. A Elaine é a única celibatária da comunidade, por enquanto, né? E com a graça de Deus, passando essa pandemia, ela vai fazer os seus votos. Era para ter feito já o ano passado, né, Elaine? Aqui na nossa paróquia. Mas, em breve, com a graça de Deus, estará fazendo os seus votos aqui, né? Como membro da comunidade e celibatária. Vamos dar uma salva de palmas a ela, acolhendo a Elaine. Tudo bem, fique à vontade. Boa noite, povo amado. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês para falar de um tema assim tão importante, sobre família. E o tema, né? O amor verdadeiro mais ama do que é amado. E nós estamos acostumados a falar de amor. É gostoso falar de amor, né? E é gostoso ver o amor. Mas existem duas formas, dois tipos de amor. O amor das mídias, que a gente está acostumado, e olhando para aquelas fotos ali, coisa linda, né? Aquelas famílias, não é? A gente olha para as fotos e vê aquela coisa bela, bonita. Estamos acostumados com o amor das mídias, nas novelas, que o casal acorda de manhã, a mulher está com o cabelo perfeito. É assim que acontece, né? O homem todo arrumadinho, o pijama deles não tem nenhum furinho, né? E eles dão aquele beijo gostoso, sem aquele bafo matinal, não é assim? Os casais, né? Eu não sou casada, sou celibatária, mas os casais sabem que não é bem assim, né? Mas a mídia nos apresenta isso. Então o homem pega de manhã sua malinha, vai para o trabalho, e quando ele volta, né? Ele vai lá no barzinho dele, pega o uísque com gelo para ele espairecer, enquanto a mulher põe o jantar. Ela toda elegante, bonita, cabelo sempre arrumado. Né? E eles discutem alguma coisa no jantar, os filhos lindos, maravilhosos. E não tem grito, não tem discussão, não tem nada. Não tem a mulher reclamando que o marido não arrumou aquela torneira que está pingando já faz 2 meses e ela pediu para ele arrumar e ele não arrumou. Não tem o problema do filho da escola que deu problema. A mulher não grita com ele para ela ajudar ela, vai lavar o quintal está, né, fedendo, o cachorro fez cocô lá, você precisa limpar o quintal. Na novela não tem nada disso. É tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí a gente começa a olhar esse tipo de amor e fala assim, eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa felicidade que eles estão tendo, que está mostrando ali. E eu, como celibatária, quando eu olho uma foto daquela, vejo um casal lindo, apaixonado, segurando o seu bebê, né? Eu quero isso para mim. E aí eu esqueço que o bebê chora à noite, né? Que o bebê tem que trocar fraldas, e que não é tão lindo assim. Mas a mídia tem massacrado a nossa mente, o nosso conceito de amor, falando que o amor é lindo, que o amor é maravilhoso, e se acontecer alguma coisa que não é esse lindo, esse prazer, troca, descarta. Hoje nós estamos vivendo, né, um mundo descartável. Eu lembro que antes das festas de Natal, os pratos, os copos eram todos de vidro. Agora não. É o copo descartável, o prato é descartável. A gente lá na comunidade, a gente só não usa o garfinho e a faca porque eles quebram fácil. Mas acabou a festa do Natal, a gente junta tudo aquilo, joga no lixo. Ninguém vai lavar louça. Uma maravilha. Roupa, fez um furo, a calça rasgou, simplesmente eu jogo fora e vou lá na lojinha lá dos R$20 e compro uma nova. Não existe mais aquela coisa de consertar. Não existe mais aquela coisa, né, que a gente via antes. Eu ainda tenho essa oportunidade, meus pais, graças a Deus, estão vivos.
E eu vejo a minha mãe remendando a roupa do meu pai. Quando a calça de serviço dele rasga, ela vai lá e costura. Ela remenda. E foi vendo esse tipo de situação, talvez explique, né, os 48 anos de casamento dos meus pais. O meu pai foi alcoólatra, bebeu muito. E como um alcoólatra, ele tinha os dias bons e tinha os dias ruins. O dia que ele estava bom, ele chegava bêbado e caía na cama. E ia dormir. E aí você imagina você dormindo com uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, aí encheu de cachaça e foi dormir naquele lençol que você acabou de trocar na cama. Ele deita lá do seu lado, sujo, sem banho, fedendo cachaça. Então esse era o dia bom. O dia ruim era o dia que ele chegava em casa alterado, quebrava tudo, né, e tentava quebrar ela também. A minha mãe tem uma marca no seio dela de uma dentada que ele deu durante uma briga. Então a gente viveu situações terríveis, situações difíceis. Meu pai chegou a um ponto de estar caído no chão. As pessoas encontravam ele no bar porque ele não tinha condições de trabalhar. Ele não tomava banho mais sozinho. Pegavam ele, jogavam lá na calçada de casa. Aí eu ajudava minha mãe a tirar ele da calçada, levar para o banheiro. E ela dava banho nele. E as pessoas falavam assim, né? Nice, você é uma mulher nova. Larga desse traste. Larga desse estorvo. Larga desse homem, desse pinguço. Ele parece um mendigo. E a minha mãe falava assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Só que detalhe, a minha mãe não é casada na igreja. A minha mãe não tem o matrimônio, né, como sacramento. Minha mãe é evangélica. Mas ela tem a consciência do que é o sacramento do matrimônio. E ela sempre respeitou. E acho que quando ela estava ali consertando as calças dele, né, ela também consertava todo dia o casamento dela, perdoando, amando o meu pai, respeitando o meu pai e dando outras chances ao meu pai. Até que um dia meu pai, com a graça de Deus e com o amor, meu pai parou de beber. E foi um alívio, né? Falei assim, graças a Deus ele parou de beber. A nossa vida melhorou muito. Até eu descobri que meu pai estava traindo a minha mãe. E para mim aquilo foi assim, o cúmulo. Porque durante anos ele fez aquilo com a nossa família. E quando ele estava bem, ele estava trocando a minha mãe por uma mulher mais nova, mais bonitinha. E eu, como filha mais velha, fiquei muito revoltada. Cheguei a ele e falei, aqui é o seguinte, ou você para com isso, ou você esquece que você tem filha, que você tem uma família, que você pega as suas coisas e some. E eu e meu pai, a gente era muito grudado. Então, por respeito a isso, ele ficou. Mas eu, dentro de mim, aquela situação nunca foi resolvida. Ele, teve essa traição, mas eu fiz de conta que tinha passado e que tinha perdoado. Passou alguns anos, e eu recebo uma ligação falando que o meu pai estava com uma outra mulher. De novo. Só que aí eu já estava na comunidade. E eu aprendi que o amor verdadeiro, não é essa ilusão que as mídias passam. O amor verdadeiro é aquele que se esvazia em relação ao outro. Em Filipenses diz que Jesus se esvaziou até a morte. E morte de cruz por amor a nós. Jesus nos ensinou que o amor verdadeiro é doação. E quando a gente vai se doar, dói.
Machuca. É um esforço que a gente faz. Mas quando eu recebi essa notícia que meu pai, pela segunda vez, estava traindo a minha mãe, e minha mãe num estado de depressão, né, com problemas de saúde, eu me revoltei de uma forma assim, que eu tive crises de ansiedade, o meu cabelo puxava assim, saía mechas de cabelo, porque eu não aceitava aquela situação. E o meu desejo era sair daqui, ir lá na cidade, né, de Catiguá, onde eles moram, e eu queria vingança. Eu queria pegar eles no flagra. Eu queria fazer escândalo. Eu queria bater nele, eu queria bater nela. Eu queria fazer um fuá. Vocês imaginam, porque eu me senti traída. Eu me senti humilhada. Porque eu já tinha dado uma chance para ele. Ele quebrou o acordo. Tantos anos que nós lutamos para que ele saísse daquele vício. E agora, de novo, ele estava naquela situação. E eu fui para Catiguá, na revolta. E os meus irmãos rezando por mim. Porque eu pedi oração, eu falei assim, gente, reza por mim que eu não estou bem. Reza por mim. Meus dentes acabou quebrando, porque eu apertava tanto meus dentes, que meus dentes quebraram. Porque a falta de perdão, a raiva, a mágoa dentro da gente vai consumindo a gente. Vai deixando a gente doente. E eu estava doente, de raiva, de mágoa, de ódio. E eu fui para lá nessa situação, passar férias. E aí eu me deparei com a situação. Minha cunhada grávida, meu sobrinho para nascer, meu pai e meu irmão que não se davam bem, estavam começando a engatilhar o relacionamento deles, e a minha mãe naquela situação de depressão. Se eu chego, chutando balde, e fazendo o que eu queria fazer, Elaine, queria fazer, eu ia pôr tudo isso a perder. E aí, então, eu fiquei mais desesperada ainda. E eu fiquei um dia, eu falava assim, hoje eu pego ele. E o meu pai não saía. Porque ele fazia isso, ele chegava do serviço, tomava o banho dele e ia para a rua. E nos dias que eu fiquei lá, o meu pai não saía. Ele tomava o banho dele, jantava, ficava conversando, batendo papo. E eu lá esperando. E eu esperando. E aquilo, os meus irmãos em oração, e eu falava, Senhor, me ajuda, porque eu não estou aguentando mais essa situação. Até que no último dia das minhas férias, a minha mãe foi para a igreja, meu pai correu tomar banho, se arrumando para sair. Eu falei, é agora, eu estou sozinha com ele. E chamei ele. Falei, pai, nós precisamos conversar. E naquele momento, Deus agiu em mim. Naquele momento eu consegui olhar o meu pai, não como o meu pai, mas eu olhei ele como um filho de Deus amado. E eu comecei a conversa assim, pai, quem sou eu para te julgar? Eu estou aqui porque eu fiquei sabendo de uma situação assim, assim, assim. E eu estou aqui para falar que eu sei, que eu estou sabendo, mas que independente de qualquer coisa, eu te amo. Se você errou ou você não errou, Deus sabe os seus motivos. E da mesma forma que Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados, Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados também. Da mesma forma que os meus pecados foram perdoados, os seus pecados também foram. Então eu estou aqui para te dizer que, independente de qualquer coisa, eu te amo. E meu pai começou a chorar, desesperadamente. Eu acho que foi a primeira vez que ele experimentou o amor misericordioso de Deus.
E a partir daquele momento, meu pai mudou. E aquela raiva que eu tinha, aquele ódio, aquela desconfiança que eu tinha, desapareceram. Ah, meu pai vai fazer isso de novo? Não sei, não me importa. Não sofro mais com isso. Porque eu aprendi a dar graças a Deus pelo pai que eu tenho. Porque foi Deus que me deu. Porque através dele me deu a vida. E por através dele, das coisas que ele fez a gente passar, eu conheci a Deus. Porque foi no sofrimento que eu conheci Jesus. Talvez eu tivesse uma vida tão tranquila, talvez eu nem tivesse experimentado o amor misericordioso como eu experimentei. Não estou falando que você não vai experimentar, não é isso. Mas eu tive a graça de experimentar a misericórdia de Deus por causa do sofrimento. Após uma tentativa de suicídio. Eu conheci Jesus por causa desse sofrimento. Poderia ter conhecido Jesus, experimentado Jesus, vindo só no grupo de oração, né? Só no amor. Mas Deus permitiu que eu conhecesse Ele através do sofrimento. Então, amado e amada, eu não sei qual é o problema que você encontra na sua casa. Mas eu sei que o amor verdadeiro, ele tudo suporta. Ele tudo consegue vencer. Porque quando eu busco o amor verdadeiro, eu não busco a minha satisfação. Eu não busco o meu prazer. Eu busco a Cristo. E eu busco Cristo que está no outro. Então eu consigo enxergar o Cristo que está naquele marido dependente químico. Eu consigo enxergar Cristo naquela pessoa que cometeu adultério. Eu consigo enxergar Cristo naquele filho que me responde. Eu consigo enxergar Cristo na hora que eu estou nervosa lá nas panelas, ou estou nervoso no trabalho. Eu consigo enxergar Cristo, porque eu busco viver esse amor verdadeiro. Porque aquele amor de ilusão, a gente busca, e morre na praia porque ele não existe. E aí a gente começa, né, a se encher de remédios para, né, preencher esse vazio que o amor falso nos transmite. Então eu convido você a experimentar o amor verdadeiro na sua família. Esse amor que é capaz de se esvaziar. Esse amor que é capaz, né, de, com a graça de Deus, superar todas as coisas. E que quando você chegar em casa, você consiga olhar para o seu esposo, para a sua esposa, antes de dormir, você consiga enxergar que Cristo está ali com você, na sua cama. Já pensou nisso? Estou vendo os casais aí de mãozinha dada. Você está de mão dadas com o próprio Cristo. Na pessoa do seu esposo, na pessoa da sua esposa. Às vezes o seu Cristo está lá no bar. Você veio para a igreja, mas ele ficou lá no bar. E a hora que ele chegar, ele precisa encontrar o Cristo em você, que vai acolhê-lo, que vai amá-lo, e que, se for possível, até dar um banho nele, para que ele encontre a misericórdia do Senhor. O amor verdadeiro, ele mais ama do que amado. E a nossa recompensa, a gente recebe. Porque quanto mais eu amo, mais eu experimento a misericórdia do Senhor. Quanto mais eu me dou, mais eu experimento o amor do Senhor. Amém? É interessante que Jesus chamou os piores da sociedade da época dele.
Ele trocou aqueles que eram considerados santos por Zaqueu, por Mateus, cobrador de imposto, aqueles que eram marginalizados pela sociedade e pela religião. Maria Madalena, que vocês sabem, que ela cometia, da qual